Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os triângulos retângulos. O primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre os elementos que a gente tem nos triângulos retângulos, tá? Então, por essa figura que ela tá aqui no centro, a gente consegue enxergar que a gente tem um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: eu quero que vocês percebam este A aqui em cima, este B aqui embaixo e este C aqui. Então, aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, onde o meu ângulo reto é aqui no meu A, certo? E o que a gente pode entender? Que do B até o C, que é essa medida aqui, tá chamando aqui bem pequenininho, que na verdade ficou cortado, que é o meu Azinho. Por quê? Porque é o oposto ao vértice A, tá? E vocês podem acompanhar aqui, ó, que o BC, que é o lado BC, ou seja, do ponto B até o ponto C, eu tô chamando de Azinho. E ele é quem? Ele é a hipotenusa. Deixa eu destacar só a hipotenusa do triângulo ABC, tá bom? O AC, ele vai ser o Bzinho. Por quê? Porque ele tá aqui, ó, ele tá entre o A e o C. Por isso, ele é o Bzinho, ele é o oposto ao ângulo B. Ele é uma medida de um cateto, tá? A gente não precisa falar aqui se ele é um cateto oposto ou se ele é um cateto adjacente. A gente só precisa entender que ele é um cateto. No AB aqui, ó, AB, que é esse daqui, a gente também tem o Czinho, que é esse daqui. E ele também é um cateto, que são os três elementos que a gente tem num triângulo retângulo. Uma hipotenusa, um cateto e outro cateto, tá? Todos os três estão nesse triângulo ABC. Mas a gente também tem outros itens nesses triângulos retângulos. E eu quero que vocês prestem atenção no BH. Do B tá aqui e o H tá aqui, tá? Ele tá meio cortadinho, mas eu acho que dá pra gente entender. Então, quando eu venho do meu B até esse H aqui, ó, até essa altura, eu chamo esse tamanho aqui, ó, esse daqui, de M, tá? E eu vou chamar ele de medida da projeção do cateto sobre a hipotenusa. Por que projeção? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte. Vou fazer de caneta rosa. Eu tenho um ângulo reto aqui em A e eu vim ele em linha reta para cá. E eu fiz um ângulo de 90, tá vendo? Então, esse ângulo de 90 que eu fiz aqui, eu tô achando a altura desse meu triângulo. Por isso que eu coloquei H aqui, né, do ponto H. E aqui eu chamei de H, que é H de altura, tá? É por isso. Então, do meu ponto A até o meu ponto H, eu tenho quem? Eu tenho a altura. Mas do B até o H, eu tenho o Mzinho. Do C até o H, que é este outro pedaço aqui, eu tenho o N, que é o que está escrito aqui. Opa, não destaquei o M, desculpa. A gente chama o N de medida da projeção do cateto sobre a hipotenusa, tá? Do cateto AC sobre a hipotenusa. Aí, como eu já falei para vocês, o AH vai ser o meu Hzinho, que vai ser a minha altura relativa à hipotenusa, tá bom? Então, uma das coisas que eu quero que vocês façam sobre essas informações, sempre entendam que o A vai estar sendo marcado no meu ângulo de 90, tá? E daí a gente vai fazer o ângulo reto aqui para dar a altura. E o triângulo menor que fica, que é esse que está em azul aqui na figura, a gente vai marcar o ponto B, e o triângulo maior eu vou marcar o ponto C. Por que isso? Porque a gente sempre vai ter memorizado esse triângulo que está aqui desenhado, e a gente nunca vai confundir o M com um N, tá bom? Então, eu quero que vocês memorizem esse triângulo e essas informações que estão destacadas aqui embaixo. Então, que do ponto B até o ponto C a gente vai ter a medida A, que é a medida da hipotenusa do triângulo ABC, né? E todas essas outras que estão destacadas ali. Então, precisa saber exatamente onde é o ponto A, onde é o ponto B, onde é o ponto C, para a gente poder substituir em todas as outras questões e nunca tá errando, tá bom? Aqui eu trouxe uma informação do livro de vocês, que ele é mais uma informação, tá? Que é um item que se chama conectando.
E ele mostra pra gente 3 figuras, e são essas 3 figuras que eu queria conversar agora com vocês. Porque nessas 3 figuras nós temos triângulos, porque a gente não vê o triângulo saindo correndo pela rua. O que a gente vê são situações, né, que a gente vai enxergar esse triângulo. Então, observa aqui, ó, eu tenho uma escada apoiada aqui na parede, certo? Então, eu estou tentando destacar aqui a escada para chamar a atenção da gente. Tá vendo que ela tem aqui a parte reta da parede e ela tem aqui, ó, essa base? É onde a gente consegue fazer um triângulo retângulo aqui e descobrir essas informações. Então, a escada é minha hipotenusa, a parede é um cateto e o chão é outro cateto. A mesma situação a gente tem aqui nessa ponte, ó. Então, essa torre vai ser um cateto, a ponte é outro cateto, enquanto essa corda aqui a gente vai ter a hipotenusa. Olha essa última figura aqui do telhado, né? A gente tem aqui um cateto, tem aqui outro cateto e aqui a gente tem a hipotenusa, tá bom? Eu queria que vocês acompanhassem aqui, ó, que o fato de um triângulo não se deformar faz com que ele tenha muita aplicação em carpintaria, engenharia e arquitetura. E normalmente são os triângulos retângulos que eles vão fazer o apoio de objetos que estão em parede plana, em estrutura de ponte, construção de reforço de telhado, tá? Que é o que está mostrando aqui abaixo pra gente. Então, aqui a gente começa a falar sobre as relações métricas. E sempre que eu falar em relações métricas, eu quero que vocês entendam que este triângulo aqui, ele se divide, ele se subdivide. Eu não sei exatamente qual é a melhor palavra para agora, neste momento. Mas sempre que a gente falar de relações métricas, eu quero que vocês lembrem desse triângulo circulado, deste daqui ao lado e deste daqui em cima, porque eles são outras formas de perceber, de enxergar o mesmo triângulo que é este aqui abaixo, tá? Então, o que é que a gente tem que perceber nesse triângulo? O vértice A é o vértice que vai estar aqui no ângulo de 90 graus. O vértice B vai estar aqui embaixo, o vértice C vai estar aqui. Então, se esse é o vértice A, significa que o valor oposto, o lado oposto a esse vértice é o meu Azinho, se aqui é o vértice C, esse é o Czinho, e se esse é o B, esse aqui é o Bzinho. Como eu estou chamando aqui de alfa e beta, vocês podem sempre associar que o alfa está no B e o beta está no C, tá? Então, vamos primeiro para esse triângulo aqui ao lado, ó. Então, no meu ângulo aqui de 90 graus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma projeção. Então, eu estou fazendo uma reta para descobrir a altura em relação à hipotenusa. Então, quando eu faço isso, eu consigo marcar aqui um ponto H, eu posso chamar esse pedacinho de Hzinho, certo? E a gente tem o que agora? A gente consegue perceber que este ângulo aqui é o alfa, que é o ângulo idêntico a esse daqui, já o beta é esse, por causa desse daqui. Mas por que isso, né? Por causa daquelas relações, as semelhanças dos triângulos, ângulo, lado, ângulo, sabe? Ângulo, ângulo, lado, por causa daquelas propriedades. Então, isso a gente já pode ter como vai acontecer certo, tá? Não tem chance disso não acontecer. Se é um triângulo retângulo, isso vai acontecer. Então, vocês podem entender que eu tenho um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo reto, é que eu tenho um ângulo alfa reto e um beta, tá? E quando eu pego esse triângulo aqui, eu consigo subdividir ele no triângulo que está descrito aqui em cima. Então, observa, ó, eu vou chamar esse daqui de triângulo 1 e esse de 2. Esse é o 1 e esse é o 2, tá? Então, a única coisa que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando esse triângulo aqui maior, eu fiz a altura dele aqui ao lado e estou dividindo ele aqui em cima. Por isso que esse aqui é o Czinho e não o Hzinho, tá? Porque eu estou fazendo de acordo com as nomenclaturas deste e deste aqui. Então, a gente vai ter algumas relações a partir deste triângulo aqui. Mas eu vou passar para um outro slide para mostrar para vocês. Ó, então, este é o meu primeiro e este é o meu segundo triângulo. A primeira relação que eu consigo fazer é a seguinte. É que o Azinho está para o C, mas quem é o Azinho? O Azinho é essa medida toda aqui, tá? Faltou essa informação. Que o Azinho, que é a minha hipotenusa, está
Então, a hipotenusa está para esta hipotenusa, assim como o Bzinho, que é um cateto, está para o H, que é o outro cateto. Como que eu sei que é o B e o H? Porque o C e o H estão entre o ângulo beta e o Azinho e o B estão entre o ângulo beta também. É por causa do ângulo que eu sei que são esses elementos, tá? Opa! E isso é o que está escrito aqui. E por causa disso, eu consigo escrever, fazendo uma multiplicação cruzada, que B vezes C é igual a A vezes H, tá? Então, vamos para a segunda relação. A segunda propriedade vai falar o seguinte, que o Azinho, que é a minha hipotenusa do triângulo maior, sobre o B, que é um cateto, ele vai ser proporcional ao Bzinho sobre o N, que é a hipotenusa sobre um cateto também, que está aqui. Então, fica P ao quadrado é igual a A vezes N, porque eu multipliquei cruzado. Terceira relação vai me falar o seguinte, o Azinho sobre o C, então, Azinho sobre o C, é a mesma coisa que o C sobre o M, que é semelhante ao anterior, né? Portanto, eu fico com C ao quadrado é igual a AM. Próxima relação. Eu vou fazer deste triângulo com este triângulo aqui agora, e vai ficar assim, ó. Essa propriedade, ela vai falar o seguinte, que o H sobre o N, que é esta fração aqui, ele vai ser igual ao M sobre o H. Por que isso? Porque eu quero que vocês observem que o M é o lado oposto ao ângulo beta, ó. Então, o H também é o oposto ao beta. Por isso que não fica H sobre N igual a H sobre M, tá? E por a gente ter essa fração, né, a gente multiplica cruzado, chega aqui, a altura ao quadrado é igual a M vezes o N. Tá? Agora, o triângulo ABC, ele vai estar relacionado ao triângulo HAC, tá? Então, a gente vai fazer que a medida C sobre a B, então, cateto sobre cateto, vai ser a mesma coisa aqui, cateto sobre cateto. Portanto, BH é igual ao C vezes o N. E a última relação, a gente vai fazer do triângulo ABC, tá? Então, o triângulo maior, sobre o triângulo BH e A, que vai ficar o seguinte, o B sobre o H é proporcional ao C sobre o M, né? Então, cateto com cateto, a gente está fazendo as relações entre catetos. Então, eu posso escrever que o C vezes o H é igual ao B vezes o M. O que eu trago agora é um exercício para a gente poder resolver, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o problema. Então, um barco, inicialmente, ele está posicionado aqui no ponto B, ó. Então, meu barco está aqui. E ele quer fazer uma viagem até este ponto C aqui. Só que a gente sabe que essa distância é de 20 km. O capitão sabe que neste ponto A aqui, ó, tem uma ilha. E que essa ilha, em relação ao ponto C, faz um ângulo de 90 graus. E ele quer saber qual é a menor distância entre o barco e a ilha durante toda a viagem. Então, se ele quer a menor distância, a gente precisa entender que eu vou estar fazendo aqui uma altura relativa, tá? Então, para a gente fazer essa altura relativa, eu vou virar esse triângulo só para ele ficar com a cara daqueles que a gente estava estudando, tá? Então, eu vou colocar aqui a letra A. Então, ele ficaria mais ou menos assim. Vou deixar o desenho ali em cima, porque eu acho que assim vai ficar melhor para a gente resolver o exercício. Então, pensa comigo. Do A até o H, o que a gente tem é a altura, certo? Que aqui eu estou resolvendo a letra A. Então, pelas relações métricas, eu posso falar que o A vezes o H é igual ao B vezes o C, porque assim eu consigo descobrir a altura. O Azinho, eu sei que é 20, porque a distância do barco
até a ilha. Não, gente, eu errei. Aqui não é a ilha, não. A ilha é aqui no ponto A, tá? Eu troquei. O C é o ponto onde ele quer chegar, tá? Eu errei isso, tá? Conserta aí no enunciado de vocês. Então, vai ficar 20 vezes o H é igual a 12 vezes 16. Então, assim, eu consigo descobrir, vou até escrever aqui embaixo, que a minha altura fica 192 dividido para 20, que vai dar 9,6. Então, eu já sei que a altura é 9,6 quilômetros. Tá bom, terminei a letra A. Vou fazer agora a letra B. A letra B, ela quer o quê? Ela quer a distância que o barco deve percorrer do ponto B até chegar ao ponto mais próximo da ilha. Então, ele está me perguntando essa distância aqui, certo? E como que eu vou fazer isso? Bom, eu quero saber o B até o H, que é quem isso? É o meu M, que é quem? Que é a distância que esse barco quer chegar. Então, eu posso usar aquela propriedade que diz assim, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M, porque eu tenho C, tenho A e quero descobrir o M. O meu C, ele é 16, vai ficar 16 ao quadrado, o A é 20 vezes o M, portanto, eu sei que o M, ele fica 256 sobre 20, que fica 12,8 quilômetros, tá bom? Aí eu trouxe mais um exercício para a gente resolver, e ele fala o seguinte: as projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a sua hipotenusa diferem em 5 centímetros, enquanto a altura relativa da hipotenusa mede 2 raiz de 2 centímetros. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa do anteriormente. Então, vou colocar um ângulo reto aqui. Então, aqui é o A, aqui é o meu B, aqui é o meu C. Esse C ficou feio. Vou fazer um ângulo reto aqui. Aqui eu vou botar o H. Então, este é o M, este é o N, este todo é o Azinho, este é o Czinho e este é o Bzinho, tá? Então, agora que eu desenhei o triângulo, eu sei o seguinte, eu sei que a altura relativa à hipotenusa mede 2 raiz de 21, então 2 raiz de 21. E eu sei que a projeção dos catetos, elas diferem 5 entre si. Então, eu vou chamar esse de x e esse aqui de x mais 5, tá? E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar aquela propriedade que diz que m vezes n é igual a altura ao quadrado. Que, substituindo, eu vou ficar com x vezes x mais 5 é igual a 2 raiz de 21 ao quadrado. Aqui eu vou fazer a distributiva, lá eu vou levar os dois números ao quadrado, somo os termos semelhantes, eu chego em x ao quadrado mais 5x menos 84 igual a zero. Resolvo a equação do segundo grau, descubro que o meu x vale 7, deixa eu arrumar esse 7, e que o meu x, duas linhas, vale menos 12. Por eu estar falando de um tamanho, de uma medida, essa resposta não se encaixa, ela não serve neste momento. Então, eu sei que aqui mede 7, e aqui 7 mais 5 mede 12, portanto, do B até o C vai medir 19. E assim a gente termina a questão, tá bom? Por hoje era isso, um beijo para vocês e até uma próxima!